Boa tarde a todo mundo, principalmente aqueles que, né, são continentais agora com o título da Libertadores, então um abraço especial. E aí a gente vai falar hoje sobre dois temas, vida na terra e vida na água. Qual vocês querem começar primeiro? Na água? Caramba, surpreendente. Mas esse módulo a gente vai ler que a proposta dele é conservar, né, e usar de forma sustentável os oceanos e mares. Ele é mais focado na água salgada, no ecossistema do mar. E uma das metas é até 2025, que deveria ser 2030, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e poluição por nutrientes. Tá? E aí, quando a gente fala dos tipos de poluição, a gente tem que entender primeiro como ele pode ser poluído. E aí tem a poluição por plástico e microplástico, que está bem alta nesse momento. Deixa eu ver se tem cadeira para todo mundo. Agora tem. Hã? Eu vou sentar no chão aqui, galera. E aí acho que todo mundo já ouviu falar de microplástico, né? Que está já presente em vários estudos já no corpo humano. E se você parar para pensar o tempo de duração que o plástico tem, o tempo que ele foi criado, a gente nem sabe se o primeiro plástico criado já degradou, para poder falar qual é o tempo que ele leva para se desfazer na natureza. E a gente também não sabe como ele se desfaz na natureza, né? Ainda é uma coisa que vem sendo estudada, mas o fato é que criou-se a necessidade pelo plástico. Muitas coisas não é necessário, mas outras também são. Não tem como a gente falar que não dá mais para utilizar o plástico no nosso dia a dia. Não, tipo, todo mundo tem um celularzinho, tem gente que trabalha com celular, tem equipamentos de hospital que usa plástico, então não dá para a gente chegar de uma hora para outra e falar, a partir de hoje não vai ter mais plástico. Mas tem certos usos que são desnecessários. Então, por exemplo, na época da minha avó, não era comum o uso de sacola plástica. E não era um problema que ela reclamava. Então, assim, tem certas necessidades que se justificam e tem outras que é só uma demanda que a nossa cultura por consumo diz. Outro exemplo que a gente pode dar, os próprios potes. Eu lá em casa tento evitar ter potes de plástico, porque aquele pote está se degradando. Ele se degradar na comida, vai esquentando, vai ficando frio, vai esquentando, vai ficando frio. Pode ser que aquilo libere algo. Então, de maneira, por segurança, eu prefiro usar vidro. E aí é uma forma de você reduzir o uso de plástico. E tem várias outras maneiras. Então, assim, toda vez que alguém fala assim, tem que... Outro ponto, tem que acabar com os canudos de plástico ou não? Vamos lá. Opinem. Tem? Mas levanta a mão quem acha que tem que acabar. Quem não acha, eu vou entender que quem não acha não levantou. E aí, você, por que tu acha que tem que acabar? Porque faz mal para as tartarugas. Elas sofrem realmente. Mas, a gente produz o plástico direto no oceano? Porque joga lá? Não, né? Porque, tipo, o plástico... Por exemplo, aqui em Paracambi, se eu proibir o plástico aqui, resolve o problema no oceano da contaminação por plástico? Tipo, agora vai ser proibido canudo em Paracambi. Não, porque o problema em si, claro que o plástico ele tem vários problemas. Mas se as pessoas tivessem tipo, uma educação de não descartarem corretamente, você até poderia usar canudo plástico. Só que você vai colocar ele ou para reciclagem ou vai descartar corretamente. O problema é quando a gente começa a descartar errado e acha que o problema é o produto e não o manuseio dele. Então, o canudo. As tartarugas morrem com o canudo, mas os outros animais também morrem quando comem a sacola plástica, quando ingerem pesca, rede de pesca. Só que eu não vejo as pessoas proibindo essas coisas. Então acabou que o canudo virou o grande mártir, né, da luta pelas tartarugas. Só que se parar para pensar, nem sempre o problema vai ser o canudo em si. O problema é quando a gente não sabe lidar com esse resíduo. Então a gente não sabe descartar, naturalmente ele vai para o lugar que não deveria e começa a ter o impacto. Então é começar a entender um pouco a dinâmica, sabe? Eu sou da teoria de que proibir nunca vai resolver certas coisas. Porque tem várias coisas hoje que são proibidas e que acontecem. E aí, quando a gente pensa em política, a gente não pode pensar excluir essas pessoas porque é proibido, por exemplo.
Então, quando a gente está falando de uma política antidrogas, uma política do combate ao cigarro, do combate à bebida alcoólica. Na época, o cigarro ele era super permitido, patrocinava várias propagandas gigantescas, estava na Fórmula 1, estava na televisão. O que eles fizeram? Como uma forma de reduzir o uso, bota um imposto muito alto em cima do produto cigarro. Então, quem quiser comprar, vai comprar caro. E aí, de uma maneira geral, o governo está arrecadando. E na arrecadação desse imposto, ele fala, do imposto do cigarro, parte vai para o sistema de saúde, parte vai para o combate aos problemas relacionados ao consumo do cigarro. E aí, assim, usa quem quiser. Naturalmente teve uma redução com a proibição de fumar em espaços públicos. Antigamente era permitido fumar até dentro de avião. Então, essas proibições que a gente tem hoje, elas são medidas para você reduzir o consumo do cigarro. E aí, nem sempre... hoje eu vou então proibir. Amanhã vai ter gente fumando cigarro, vai ter comércio de cigarro. Então é entender que nem sempre, quando você proíbe, você resolve o problema, porque as pessoas vão continuar fazendo. Tem várias leis aí que determinam uma série de coisas e na prática é outra. Mas enfim, o canudo entrou numa lista de proibição aí, que a galera meio que começou a demonizar, mas na verdade poderia, claro, usar um canudo de metal? Sim, mas se não tiver o canudo de metal e tiver que usar um canudo de plástico, dá para usar também, desde que você se responsabilize pelo aquele produto. E aí é natural que o ser humano tenha a tendência de generalizar, né? Falar, o problema é o canudo agora, ou o problema... Quer ver uma outra parada que eu não vejo ninguém comentar? Quando você vai num fast food, aí vem um papel para tu limpar a mão dentro de um plástico. Aí tu rasga o plástico e usa o papel. Aí tu gerou 2 resíduos. Tu poderia ter gerado 1. Então, também é uma outra reflexão. Tipo, e aquele plástico lá que não serve para nada? E aí, como ele tem vários outros. Então, é ter um pouco esse pensamento crítico. A gente vai falar mais para frente do microplástico, como o planeta está lidando com ele, né? Mas outro ponto também de poluição é o esgoto doméstico. Como a gente viu, dentro das cidades, cai tudo no rio, os esgotos, já que não tem saneamento. E os rios desaguam nos oceanos. Então, deixa eu abrir aqui, ó, mapa da Baía de Guanabara. Ó, aqui é a Baía de Guanabara, né? Famosa. E se vocês verem, imagina que aqui está o centro do Rio de Janeiro, 10 milhões de pessoas mais ou menos vivendo. Aí aqui a gente tem Duque de Caxias, para cá Magé, São Gonçalo, todo mundo no entorno. E olha quantos rios desaguam na Baía de Guanabara. Tem um grande aqui tem vários, esses todos. Agora tu imagina todas essas cidades, bairros e municípios que não tem saneamento e o esgoto naturalmente vai para o rio. E no final os rios desaguam na Baía de Guanabara. Então não dá para falar, tipo, a gente ouve falar que a Baía de Guanabara está sendo despoluída há tanto tempo, mas só vai ser feito de fato quando a gente parar de derramar esgoto nela. Então, quando para cá, para a região do centro do Rio de Janeiro, já começaram a reduzir o descarte desse esgoto, a praia do Flamengo de Botafogo voltou a ser banhável. Tem previsão de que terão investimentos na Ilha do Governador para algumas praias daqui passarem a ser banháveis, balneáveis, e São Gonçalo também. Então, assim, olha o impacto que as pessoas que moram nesses lugares vão ter. Imagina quem mora aqui na pontinha da ilha, que tem várias praias, tem que ir para a praia. Ela tem que se deslocar para cá para ir, sendo que ela tem uma praia aqui. Então, quando você pensa em despoluir a Bahia, cuidar da parte oceânica, você também está trazendo impacto social, porque o imóvel dessa pessoa vai valorizar. Naturalmente, se vai estar próprio para banho, vai ter comércio sendo estimulado, vai ter mais gente frequentando aquela localidade, e aí se alimenta lá, compra itens lá. Então, quando a gente fala do saneamento, não é só aqueles itens básicos da saúde, da poluição. Tem um impacto social muito grande. Voltando. Derramamento de óleo. Então, alguém aqui conhece algum parente que acabou de fritar lá alguma coisa, aí bota na pia ou joga no ralo da rua? Não? De manhã tinha gente. A minha avó fazia isso, gente. Então, qual é o grande problema de você descartar o óleo na pia ou no bueiro? Que, primeiro, quando chega no oceano, tem aquela contaminação por óleo, né? Padrão que todo mundo já viu, sempre
uma ave toda suja de óleo. Mas até esse óleo chegar na água, ele tem uma série de problemas. Então, na nossa casa, alguém aqui já teve que limpar a caixa de gordura de casa? Não? Ela já. Tu já. Quem? Foi tu? É desesperador, né? Terrível, nossa, cara, e não sai da mão. Difícil pra sair. É nojento quando tu abre e tu fala, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Então. Quando você tem esse cuidado dentro de casa, além de você estar poupando a sua rede de encanamento, porque assim como as nossas veias, como a gente começa a ter excesso de óleo, começa a criar crostas, né? E aí vai passando cada vez menos água, até que o cano da tua casa pode entupir, dependendo de onde entupir vai ter que quebrar a parede, ou então pode encher a caixa de gordura e ela começar a vazar e você tem que limpar a caixa de gordura, que é desesperador, é bem nojento, uma coisa complicada. E ok, passou pela minha caixa de gordura, foi para a rede pública. Aí, antes de chegar no Rio, isso tudo que pode acontecer no encanamento pode acontecer nas manilhas também. E aí eu vou mostrar uma imagem aqui, ó. Tem um termo chamado Fatberg. Ó, aqui é uma galeria de água pluvial. Olha a camada de gordura que fica. Aqui é uma estrutura já embarreirada, sabe? E aí, naturalmente, se pensa que foi projetada essa estrutura para uma água de chuva passar aqui e ela tá toda bloqueada por conta de gordura, não vai atender a demanda, né? Olha como é que fica. Então, tudo isso é fruto de descarte regular do óleo nas tubulações. E aí as empresas de saneamento gastam bastante para poder fazer essas manutenções, essas retiradas. E ela solidifica de parecer uma pedra mesmo, fica bem duro. E isso aqui pode acontecer tanto na tubulação da nossa casa quanto na rede pública, né? Então é super importante o não descarte. Sem contar que alguém aqui tem parente que faz sabão com óleo? Gente, não. Nenhum parentezinho. Caramba, vocês não conhecem nenhum... Enfim, tem gente que recolhe esse óleo, tem gente que compra esse óleo, já dá pra ver algumas placas, assim, tipo, compra o óleo usado. E tem gente que usa pra fazer sabão. Já fiz aqui na escola. Já? Usa só da cáustica, né? Então, tu lembra... O que tu aprendeu lá fazendo sabão? Fala pra gente. Não lembro não. Você não tinha que botar no calor lá, ó, a gordura. É. Aí depois botava lá na forminha e tinha que deixar o bagulho lá. Você fez com Elane? É. Imaginei. Tu fez também? Tá bom. Como é que Mas tu... eu não lembro que coisa não, eu preciso ficar mexendo no negócio lá. A Karina fez comigo. Foi. E aí, Karina, o que você lembra? Ela fez o meu sabão no grupo, levou sozinho o sabão. E eu parti com o meu grupo pra Mentira, um tá aqui. pedaço. Meu sabão, meu grupo, dividiu, eles levaram. Eu ganhei outro sabão do outro grupo. Eu nunca vi o meu. O que tu aprendeu de sabão? Aprendi a fazer o sabão. E como tu faria hoje? Vamos fazer um sabão. Então, eu não faria na minha casa, não. Mas aí pega o óleo, né? O óleo velho, usado. Esquenta. Aí vai esquentar, aí depois vai passar pro outro beckerzinho, colocar a soda. E aí vai misturar bem. Aí depois a gente leva para outro recipiente e coloca um pouco de álcool para poder... Endurecer. Isso. Ela aprendeu. Caraca, moleque, ela falou passo a passo. E aí, vocês sabem por que o nome do sabão é sabão? A gente vai ver ao longo dessa aula que tudo na vida, quando tu dá muito zoom, acaba na química, né? Então, olhou tanto de pertinho, virou química. E aí tem um motivo para isso que se chama reação saponificação. Lembra... Tá vendo isso aqui tudo? Isso acontece para fazer o sabão, ó. Então, a galera que estuda química... Mas a pessoa tinha falado na época que era muito bom ficar usando esse sabão pra fazer de coisa nova, porque ele tirava digital. Passar da caixa. Então, depende, mas é uma boa observação. Para vocês entenderem, sabão vem do inglês soap, né? E aí soap vem da reação química chamada saponificação, traduzido por português.
E o que é essa reação química? É quando você tem uma gordura que pode ser vegetal, como óleo de cozinha, que é óleo de soja, óleo de milho, mas pode ser uma gordura animal também, seja banha e etc. E aí você tem uma gordura que reage com a soda cáustica. E aí, a partir dessa reação, ela produz água, calor, né? Porque esquenta, dependendo do lugar que você for fazer, tem que tomar cuidado para não derreter se você for fazer em ambiente plástico. E aí, o resultado disso é a reação virar sabão. Então, dá para fazer sabão de várias gorduras. Tem gente que coloca lauril para fazer espuma, porque a gente criou essa associação de que espuma está relacionado com de fato o efeito do sabão. A minha avó coloca amaciante quando ela faz sabão para lavar roupa e aí fica com cheiro e etc. Então você consegue fazer sabão em pasta, consegue fazer sabonete. Claro que sabonete a gente não vai fazer dessa maneira, a gente vai usar a glicerina, né? Então é importante ter a consciência de que a gente vai olhar as coisas de pertinho e vira química. E aí, quando você entende que dá para você usar esse óleo de outras maneiras, a minha avó, quando ela fazia um tabuleiro que cortava e dava sabão infinito, assim. E ela dava para as pessoas, então gera um benefício social. Tem gente que compra esse óleo para fazer sabão e revender, então você consegue, de uma maneira geral, ter um benefício ambiental, social, porque tu tá deixando de causar um impacto para aquela comunidade, e econômico também, porque tu tá gerando renda. Caraca, moleque, brabo. E aí, por fim, a gente vai falar um pouco de manguezais também e Recife de coral. Todo mundo aqui já viu um manguezal? Já pôde ir no manguezal? Já? Sim. Para quem não sabe, tcharam, esse é o manguezal. E aí ele é um ecossistema bem característico. Ele está presente em vários biomas, porque ele está sempre onde tem o contato da água doce com o mar. E aí essas raízes, elas estão para fora porque naturalmente é um ambiente que uma hora está com pouca água, outra hora está com mais água. E como o ambiente de mangue, ele tem aquela lama escura, onde o caranguejo vai lá, faz a casinha, é uma forma da planta ter uma estrutura ali para se adaptar. E ela é muito resistente à água salgada, né? Então nem toda planta resiste à água salgada, então foi adaptado para essa quantidade de sal na água. E diferente das plantas normais, que sai a semente cai no chão e a muda germina, como a gente está falando de uma semente que teoricamente cairia na água salgada ou cairia nessa lama, ela não conseguiria se desenvolver. Então a adaptação dos manguezais é que a muda, ela já cai pronta. Então no que ela já cai, ela já muda já em terra e já pode nascer outra árvore. Ela se desenvolve até certo ponto no pé e depois ela já cai pronta. Não tem essa fase da semente germinar. E aí o mangue ele tem vários benefícios, né? Então, como eu falei, ele está nessa transição entre a terra e o mar, então ele protege muito no caso das ressacas, no caso de muitas ondas. Está habituado à água salobra. São ecossistemas altamente produtivos, então ele é um local para muita reprodução de espécies. Tem até aqui embaixo, ó. Cadê? Possui uma cadeia alimentar rica que sustenta cerca de 2/3 dos peixes da região costeira. Então não só serve como fonte de alimento para o mar, mas também é o local onde os peixes vão para reproduzir, colocar seus ovos ou então fazer o próprio ato do acasalamento lá. É um local de muita proteção. Naturalmente dá para perceber, né? O peixe vem entrando aqui assim, olha só o labirinto que é. São chamados berçários da vida marinha. E aí o principal ponto quando a gente fala de mangue, né, que ele é bem sensível, então ele captura 10 vezes mais carbono do que uma floresta comum, porque as plantas elas absorvem o carbono da atmosfera e desenvolvem seus galhos e suas folhas. Mas a partir do momento que esses galhos e as folhas caem, se alguém cortar a árvore lá, todo esse carbono da madeira, quando decompõe, volta para a atmosfera, volta para o ecossistema. Já quando cai no mangue, por ele ter essa estrutura de decomposição sem oxigênio, um ambiente bem de lamaçal ali, isso volta menos para a atmosfera. Então acaba que ele retém mais gás carbônico. Então ele, além disso tudo, para a biodiversidade, ele também ajuda muito o clima. Aí aqui a gente vai ver um caso real no Rio de Janeiro.
Pra quem não conseguir enxergar daí. Fui criado dentro de lixão. Aí comecei a trabalhar na pesca. Até 98 era bom. Então, isso é o impacto de uma só pessoa, né? Ele teve a liderança de movimentar uma sociedade ali, um local que estava sofrendo. E ele fala da estatal, era a SEDAI, Companhia Estadual de Água e Esgoto, e que passou para as privadas, que no caso Águas do Rio é a maior, mas tem a Iguai, tem a Rio Mais Saneamento, tem Águas do Imperador. São as empresas que assumiram essa responsabilidade. Então, parte da gente também ter uma movimentação. Quando eu fico pensando nele, eu adoraria que no local que eu morasse tivesse uma figura como ele, que eu pudesse, tipo, como se fosse assim, vamos contar com o fulano. E aí é o que falta mais nos locais, terem essas lideranças, assim, para encabeçar e botar a cara, porque passa por certas coisas que, como vocês viram, até ameaça. E às vezes a ameaça não vai ser de morte, mas vai ser cuidado para tu não perder o emprego, não sei o quê, as portas podem se fechar. Então, é um pouco recorrente para quem é ambientalista, né? E aí, lembra que eu falei da forma com que o oceano lida com os problemas? A gente viu como os manguezais fazem essa filtragem, mas vamos ver como é que o microplástico está reagindo no oceano. O ser humano está deixando sua marca no planeta. Poluição do ar, desmatamento e mudanças climáticas são alguns dos adequados, de preferência reciclável, onde elas causarão menos danos ao meio ambiente. Então, de alguma maneira ou de outra, o planeta vai criando mecanismos, né? Lembrando que o plástico não é uma substância presente na natureza, então é algo sintético criado pelo homem. E aí gera vários impactos. Como a gente estava falando viu que ele tem o resíduo da pesca, né? A pesca também impacta na vida do oceano, principalmente através da pesca predatória. Alguém já ouviu falar de pesca predatória? Não? É um tipo de pesca que é predatória. No sentido de, tipo, ela é muito mais impactante do que... Eu vou avançar e vocês vão entender o que eu tô falando. Primeiro, imagina esse barquinho com essa rede pescando tudo que tá aqui no meio. Vai vir coisas que é de interesse do pescador e coisas que não é do interesse. Então, tem casos de recolhimento de espécies que ainda estão na fase inicial, ainda não estão no ponto de pesca. Vem espécies que não é do interesse do pescador, então outras espécies morrem. E depois são descartadas, porque não tem interesse, ou não pode comercializar, mas já morreu. E aí tem alguns tipos de pesca aqui, ó. Como, por exemplo, utilizando bomba explosivo. Não, tu joga a bomba dentro da água, vai explodir o que morrer, quando flutuar tu vai pegar. É um pouco... parece loucura, né? Mas ainda tem esse tipo de prática, pesca por explosivo. Tem essas pescas aqui, como essa que eu mostrei, aonde você pega tudo aqui, ó, por arrasto, tá vendo? O barco vai andando com aquela redezona, caiu na rede, é peixe, mas nem sempre o que cai na rede é peixe de fato. E aí cai animais que não são permitidos, como eu falei, ou então não estão na fase permitida. E para quem é da área da pesca, tem os períodos de pesca. Então, por exemplo, tem a fase de reprodução dos peixes, que aí já não é recomendado certas espécies você fazer a pesca, porque ela vai ali estar no movimento de reprodução. Então, tem os períodos que podem pescar determinadas espécies, outros que não. Mas tem várias formas de fazer essa pesca predatória. E qual é o grande problema? Geralmente você coleta mais do que aquela espécie é capaz de se reproduzir para manter a população. E aí vai diminuindo cada vez mais. A gente viu isso com as baleias no Japão. Lá é muito comum o uso Foi proibido por muito tempo, mas voltou. Mas teve uma época que eles pescavam tanta baleia que começaram a diminuir as baleias, assim, risco de extinção. E aí teve uma proibição agora, recentemente, que eles autorizaram de novo. Mas, enfim, a pesca ela também tem um impacto.
E eu não tô falando da pesca daquele cara que mora na beira do rio e, tipo, pesca ali o peixinho ou que pega um barquinho e vai pescar. Tô falando de pesca mesmo, tipo, em grande quantidade, grande escala. Não é você que vai lá, jogou lá, pescou um peixinho que tu vai causar esse impacto. Aqui é a importância dos corais, né? Então, assim como os mangues são santuários de vida, os corais também são santuários. Então, eles são responsáveis pela casa de certas espécies e locais de reprodução das espécies. E aí, quem viu o Nemo, né, que é um clássico, sabe que ele mora dentro dessa espécie aqui. E ele só consegue morar ali porque ele tem adaptações para que essa espécie aqui. E se outras espécies entrarem ali, elas vão ter problemas. Eu não lembro se isso daqui dá choque e eles são resistentes. Mas tem uma adaptação que faz eles conseguirem morar dentro desse coral e outros animais não. E aí, como eu falei do mangue, também é um berçário natural que oferece abrigo, alimento, é o local de reprodução de outras espécies, atua como barreiras naturais em casos de ondas fortes, de tsunamis. É muito responsável pelo turismo nessas áreas, então tem locais costeiros que só vivem do turismo que esse coral apresenta. Então é fazer um passeio de barco, é fazer um mergulho, enfim. É importantíssimo para a vida. E aí tem um processo de acidificação dos oceanos. Alguém já ouviu falar desse processo? Lembra que eu falei que tudo de pertinho é química? Da mesma forma que o CO2, entre outros entre outros elementos, quando estão na natureza, não tem a chuva ácida? Então é a reação desses elementos químicos com a água no ar faz a chuva ácida. A reação desses elementos químicos na água faz a acidificação da água que já está ali, do oceano. E aí o CO2 reage com a água, aí gera um ácido carbônico, é um ácido fraco, mas ainda é um ácido, e aí ele vai reagindo, vão ter cadeias de reações que deformam a parte que é cálcica dos animais. Então aqueles animais que vivem de conchas, etc., têm deformações, e eles podem resistir menos, e vai fazendo com que o oceano fique cada vez mais ácido. E aí qual é o grande problema? Por exemplo, a gente, ser humano, tem a acidez do nosso estômago. Então, quando a gente está com problema de acidez no estômago, dá refluxo, dá uma série de outros problemas. A próprio órgão reprodutor feminino tem a sua acidez ali, e quando essa acidez está desregulada, começa a ter problemas. É a mesma coisa para o oceano. Então, os animais que estão ali estão habituados àquela acidez. E a acidez está em tudo, né? Quem olhar o frasco do shampoo e condicionador vai ver lá, pH tal, pH X, Y. E aqui é a mesma coisa. E aí pH é potencial de hidrogênio ou hidrogênio iônico. E aí a gente tem aqui, ó, liberação do hidrogênio. Então, quanto mais hidrogênio, mais... Enfim, é uma fórmula química que eu não vou entrar em detalhes, porque a Mayara que faz matemática? Não, faz engenharia, né? Alguém que faz matemática? Graduação aqui no IF? Não? É porque o cálculo do potencial de hidrogênio é em log negativo, então... Quanto mais hidrogênio, na verdade, a gente fala que o pH está baixo, é mais ácido. É porque é negativo, aí o resultado é inverso, enfim. É química, mistura matemática. E isso tudo para dizer que essa acidificação ocasiona o branqueamento dos corais. Que eles ficam todos assim, ó. E a gente vai entender o impacto desse branqueamento. Todos os seres vivos precisam obter energia para sobreviver. As plantas e algas utilizam a luz do sol. Os animais, por outro lado, não são capazes de produzir seu próprio alimento e têm obrigatoriamente... E aí eles ficam assim, ó. Então aquilo tudo que era coloridinho, que os peixes estavam aqui, fica frio, mórbido, morto, triste. Meu Deus. E aí a gente já ouviram falar de eutrofização de rio? Bom, em um momento vocês vão perceber que a gente tem a vida de um rio, né? E aí, quando esse rio já está com uma carga de nutrientes muito grande, que não sustenta ali o ecossistema normal, aqueles tipos de vida, a gente fala que ele passou a ser um rio eutrofizado. E o rio eutrofizado, vocês costumam chamar de valão. Então... todo valão já foi um rio, na verdade um valão é um rio eutrofizado, um rio que está com excesso de nutrientes, naturalmente ali a cadeia alimentar daquele rio fica toda zoada. E aí,
existe... Já viram falar da maré vermelha? Essa daqui? Então, ó. Quando a gente tem... Lembra... Não sei se vocês vão lembrar da geosmina e etc. Mas eu acho que não. Foi bem na pandemia. A gente tem, naturalmente, ali uma quantidade de vida na água, uma quantidade de oxigênio, que precisa ter, né? Naturalmente. Senão os peixes morrem sufocados. Só que tá todo mundo competindo por esse oxigênio, assim como tá todo mundo competindo por oxigênio aqui dentro dessa sala. Só que se alguém começar a respirar mais, naturalmente alguém que tem uma dificuldade para respirar ou respirar mais devagar, vai ter em desequilíbrio. Alguém vai estar consumindo mais do que outro. Tá vendo aí, ó? Tá roubando o oxigênio de vocês, tá roubando... Galera, respira daqui também. E isso acontece na água. Só que o oxigênio está dissolvido ali como se fosse um refrigerante, né? É o gás que a gente não percebe, mas a gente sente. Dá até para ver no refrigerante, assim. Mas o oxigênio está tão diluído que a gente não tem essa visualização. E conforme a gente vai jogando nutriente nessa água, a gente vai dando alimento para as algas. E as algas, elas se reproduzem e se alimentam muito mais rápido do que os outros animais. E aí acaba que elas tomam todo o oxigênio dessa água e os peixes acabam morrendo. Então, aqui é um exemplo de uma alga que quando ela floresce, ela libera uma substância química na água, só que como ela está em excesso, ela chega a pintar a água, e aí muitas vezes isso é tóxico para a gente. E aí no caso da geosmina foi a mesma coisa, a gente tinha no rio Guandu, naquela represa lá, né, antes de chegar, um desenvolvimento da geosmina, que é a substância química da floração de uma alga, e que o sistema de tratamento não era preparado para esse tipo de substância, e aí ele acabou passando pelo tratamento e chegou na casa das pessoas. E aí foi quando a gente sentia cheiro de terra na água, algumas pessoas começaram a ter diarreia, começaram a passar mal, e aí foi um boom de casos de gente procurando posto, tiveram que polícia entrar tudo, porque é a segurança hídrica, né? Tem a segurança alimentar, a segurança hídrica. E aí que tá aqui, ó, quando tá normal, todo mundo tá se alimentando. As algas estão consumindo oxigênio e os peixes também. Só que aí quando tem um excesso de descarte, acaba que elas zombam a comida, ficam super animadas e aí, coitado, o peixe não resiste. E aí, lembra que a gente falou mostrou aquele documentário de Brumadinho lá, Mariana, que teve aquele, o mar tava laranja? Qual é o impacto? Essas algas que estão na água e outras diversas formas de vida, como o coral que a gente pôde ver, essa turbidez da água acaba atrapalhando o fluxo de luz. E se o fluxo de luz diminui fotossíntese, diminui a quantidade de oxigênio na água e diminui uma série de condições de vida. Então, ou esses animais morrem, ou eles mudam de local. E aí, aquela população que vive no entorno, que depende da pesca para se alimentar, ou da pesca para conseguir recursos para vender esse peixe, acaba sendo penalizada, como a gente viu lá naquele documentário. Cadê? Pra cá. E aí, a gente vai visitar um local, é um parque em Magé, que foi impactado por um grande derramamento de petróleo que teve, se eu não me engano, em 99 ou 2000. E aí, uma tubulação que estava com uma manutenção um pouco comprometida, vazou petróleo na Bahia ali e afetou uma grande área. E a gente vai ver que tem uma área onde foi possível fazer o replantio, mas tem um local que tu pode botar a planta lá que ela não desenvolve. Aquilo ainda está contaminado. A gente vai conseguir ver com os próprios olhos, é um pouco mais impactante. Mas também tem várias coisas que a gente pode fazer para evitar isso chegar. O que a gente pode fazer em Paracambi que contribui com a não contaminação dos oceanos? Reciclagem, boa. Quanto menos material sendo descartado errado, menos eles vão parar no rio, menos eles vão parar no oceano. Mas mais o quê? Para isso acontecer, tem que conscientizar as pessoas também. Boa. Educação, né? Então, tem muita gente que acha que eu tirei o lixo da minha casa, eu resolvi o problema, ou então eu não joguei o óleo no meu ralo, mas joguei no bueiro da rua, também não tem problema. Então, quando você tem uma ideia de como as coisas estão conectadas, você começa a perceber, começa a ter mais consciência, tipo, pô, vou jogar no bueiro, vai que entope a manilha da minha rua, tem uma chuva, a água volta pelo ralo e sobe e alaga a minha casa. E aí tu começa a ter várias reflexões. Ia falar uma coisa e esqueci. Mas enfim, a educação é muito importante.
Eu costumo falar assim, vamos lá, o Vitor Hugo, se ele fosse o prefeito de Paracambi, fala assim, eu vou limpar todas as ruas e todos os rios hoje. Amanhã já teria lixo lá. Então, assim, não adianta falar que a culpa é dele como prefeito, que se também não tiver uma conscientização para a população parar de fazer isso. Porque aí tu tá lá, a culpa é do prefeito, o prefeito vai lá e limpa. Aí no outro dia ele vai lá e limpa, mas enquanto te continuar tendo esse descarte... então, nem sempre a culpa é só do poder público, né? No caso do resíduo é também, porque não oferece a quantidade de infraestrutura necessária, mas também a população que está gerando cada vez mais e gerando sem consciência, descartando em qualquer lugar. Então, educação. E aí, o próprio projeto que vocês fazem parte é um projeto de educação ambiental. Então, naturalmente, uma das maneiras da gente combater essa questão, claro, restaurando, fazendo o que tiver que ser feito de mão na massa, mas também educando a população. E é fácil pensar que o Brasil, um país que sofre com tantas coisas, é um pouco difícil você pensar que tem que ter essa cautela com o meio ambiente, né? Então, é tudo muito interligado, mas só o fato da gente entender como é que funciona já faz com que tenha uma reflexão. Na volta, a gente vai falar de vida na Terra. E eu vou continuar porque elas estão relacionadas, tanto a vida na Terra. E uma coisa, antes de ir, alguém já ouviu falar de rio voador? Porque assim... Como que o... Ah, tá bom então, eu tô aqui em Paracambi, como é que o problema do oceano vai me impactar? Fala aí, vocês que ouviram de rio voador. Pode falar que a gente vai construindo junto. Pode falar, cara. Eu só lembro que o professor falou mais sobre a Amazônia lá. Só lembro disso. É aquele negócio sobre como o vento vem distribuindo aí na parte? Isso, ó, tá melhorando. Então, assim... Tem uma praia de semente também, né? Oi? Alguma praia de semente? Ou não? De semente? Foi viagem. Deixa eu tentar achar uma justificativa aqui pra te ajudar, mas... Não, pô, mas tá comendo, eu vi uma parada já. Acho que você vai ter que ver mais outras paradas pra gente tentar chegar assim. Mas a gente vai ver isso mais pra frente em detalhe. Então, assim, o oceano ele é responsável pela evaporação da água que causa chuva. Naturalmente, se a gente impacta nesse ecossistema, a gente tem uma qualidade de água um pouco diferente. E a gente tem também, junto com as movimentações atmosféricas, uma mudança no fluxo de chuva. Mais pra frente a gente vai entender por que tem essa tanta diferenciação de mudança climática, chove muito num lugar, outro não chove, o porquê que isso acontece. Mas vocês vão precisar adquirir uma série de outros conhecimentos antes. Agora que a gente viu vida na terra, vida na água, quer dizer, a gente vai ver o vida na terra. É a mesma coisa da água, só que na terra. Muda algumas características, né? E aí, como funciona o ciclo de vida ou energia na Terra? Aquilo que todo mundo estuda lá na 5ª série, em ciências, que é a cadeia alimentar, né? Então, tem um produtor de energia, aí tem o consumidor primário, secundário, terciário e o topo de cadeia aqui. Nesse exemplo, tem os decompositores que atuam ao longo dessa cadeia inteira. Isso aqui todo mundo viu, né? Todo mundo lembra lá da escola. Cai Enem também. E aí, não é tão simples quanto parece, porque a gente estuda tipo, só uma linhazinha, mas na verdade é tudo interrelacionado. Ó. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma árvore. Essa árvore ela não serve de alimento só para um animal. Então, a gente pode pensar na zebra, a gente pode pensar no inseto, por exemplo, e aí o animal que vai comer a zebra vai ser diferente do animal que vai comer o inseto. Então, é a teia alimentar. A teia ela tem várias ligações, não só assim, uma só, que passa que a gente aprende na escola, né? Então, existe a teia alimentar. E por que a gente tem tanto mosquito na cidade? Porque essa teia alimentar ela não está bem equilibrada. Esse exemplo aqui, ele não é um dos melhores, porque que fala que tipo, a onça come a zebra, mas a zebra é africana, na África da savana é leão. Então, identifique como leão. Então, é basicamente assim que funciona. A gente deveria estar por aqui assim, ó. Porque a onça pode comer a gente também, mas a gente tá ali disputando.
seriam os animais de topo de cadeia. Hoje a gente está, assim como os mosquitos, que não tem predador, e naturalmente a população de mosquito na cidade é muito grande, qual é o outro animal que a gente pode pensar que está fora de controle, em excesso? Boa, moleque. É isso aí. O ser humano, ele é um animal que está com uma população exagerada em relação ao que o ecossistema consegue manter. Se não fosse a nossa capacidade de reflexão, de raciocínio, não teria como sustentar uma população tão grande. Acho que hoje estamos em 8 bilhões. Não tenho certeza, mas eu acho que é. Então é muita gente. E aí 8 bilhões distribuídos de maneira diferente, né? Muita gente na China e na Índia, pouca gente em outro local. Então é muitos em um lugar, poucos em outro. E aí, naturalmente, a gente começa a ter certos problemas com o desequilíbrio dessa cadeia. Alguém pode falar um animal, sem ser um inseto, que aparece dentro de casa, corriqueiramente, assim? Rato? Rato. Vamos no rato. Qual é o animal que come o rato? E fala outro aí. Qual? O gato come cobra também. Mas o quê? Que come... Não, come cobra não, come rato. Cachorro come... Eu nunca tive cachorro, aí eu não sei. Gato? Não, o rato come o rato. Ah! Fala aí, mais um animal que come rato. Gambá come. Não. Se ele come a cobra, o rato pra ele é tranquilo. Hã? Não ouvi. Falaram alguma coisa aqui? Coruja caça também. Então, olha só, é um único animal. Olha quantos animais comem rato. Mas olha quantos desses animais não estão presentes. Tirando o gato e o cachorro, mas ainda assim eles não transitam pela cidade, eles ficam restritos. Tirando um outro gato de rua ou animal de rua, mas que também não tem hábitos que esses animais, quando são da nossa casa de caça, têm. Então, olha quantos animais se alimentam do rato. E aí, por que tem tanto rato na cidade? Porque eles não acessam a cidade da mesma maneira. Então, às vezes, tirar um elemento dessa teia aqui já faz com que tudo desande. Vocês conseguem imaginar uma teia alimentar caso algum animal, vamos pensar aqui no coelho, sem a existência do coelho, qual seria o impacto que a gente teria? Tem. E aí? Ou pode matar todos os coelhos que não tem problema? Coelho come grama. Vegetais, né? Hã? Tá surgindo. E aí a gente tem que entender que, assim, os animais, eles precisam se alimentar. Vocês lembram aquela onça que comeu um cara lá um período atrás? O que estava acontecendo ali? Ele tinha o hábito, se eu não me engano, de pescar. E aí dizem que tinha restos, ele costumava deixar restos e que já era sabido que a onça transitava ali, porque já foi flagrado em outros momentos. Só que os animais, eles têm as adaptações. Então não é porque ele come sempre aquele mesmo animal que a vida inteira vai ser aquilo. Tem as evoluções, etc., as necessidades. É verdade, eu vi o vídeo. Caraca, aquilo ali foi bem tenso, né? Ele escalou uma parede bizarra, gigante, desceu pela... já tinha várias passagens na polícia, né? E aí, dá pra falar que é culpa da leoa ali? Um pouco difícil, né? Porque assim, aquele animal, ele é habituado a viver numa área muito grande. Ele já estava num ambiente confinado, que já por si só é um problema. E aí, aquele ambiente que ele tem como sendo dele, que já é pequeno, ainda entra um ser humano que ele não está acostumado, aí... Postaram um vídeo, inclusive, Eu vi. antes do ataque dela, falando não, né? Ela fala, galera, estamos aqui hoje do zoológico. Os cuidadores dela fazendo carinho na ela não era... Eu vi que surgiu um debate aí. Falando não, não falei não.
E aí eu vi que surgiu o debate sobre abater a onça ou não, né? Entrou em questão. Sobre sacrificar. É. Qual é o problema? Porque, pô, a onça, depois que eles chegaram lá, ela tava estressada, mas ela respondeu aos comandos do cuidador dela lá e foi de boa. Ela falou. Ela falou, pô, paizão, tô tranquilão aqui. Deu uma brincada. Mas, diferente daquela onça lá, que era uma onça selvagem, qual é o grande problema? Uma vez que aquele animal não está habituado a se alimentar de seres humanos e uma única onça passa a se alimentar, qual é o problema? Ela pode voltar a comer seres humanos ou ela pode ter cria e ensinar esses outros animais a também se alimentarem de seres humanos. E aí foi toda aquela busca pela onça. É difícil saber se era a onça de verdade, se era a mesma, né? Mas tem esse debate ético aí na biologia sobre tem que abater ou não, ela vai se habituar a se alimentar ou não. Mas o fato é que tem muitas áreas, principalmente do centro-oeste ali, que já tem pouco habitat para elas se alimentarem. Naturalmente elas começam aí, precisa comer, né? E aí eu acho que nesse caso específico ali, ela já estava dando indícios, já estava rondando. E assim, é o felino que tem a maior mordida dos felinos. Apesar do tigre ser muito maior do que a onça, a força da mordida da onça é muito forte. Ela consegue quebrar casco de tartaruga, consegue passar a estrutura do jacaré, por exemplo. E é um animal que caça na água, que nada bem, escala árvore, corre rápido. É tipo assim, dizem que... Ele falando que é impossível escapar da onça. Porque você sobe na árvore, ela escala. Se não, ela vai atrás. Eu ouvi uma vez falarem, mas era a onça parda, aquela onça menorzinha, não era pintada não. Se você der de cara com ela, você não pode ficar de costas pra ela. E aí você tem que, tipo, expandir seu corpo, fazer movimentos bruscos, gritar, que é meio que pra ela não... Porque se tu der as costas, aí já era. Ela vai falar, ha, minha presa tá correndo, vou caçar. Então, mas eu não sei se essa funciona. Hã? É difícil até encontrar onça aqui. Coitado, já mataram tudo. Eu acho que é esse aí mesmo. Ele fica assim também quando Você tem que parecer mais. Você tem que fazer barulho, gritar. Já diferente do gorila, os gorilas não, você não pode fazer contato visual. Tipo, tem um vídeo de um cara, muito engraçado, eu não sei se ele era um repórter ou um pesquisador, que ele tava numa floresta e uma família de gorilas passa, e aí os filhotes ficam meio que cheirando ele, e ele fica o tempo inteiro assim, ó, tipo, não fazendo contato visual. E aí cada animal tem uma técnica, né? O tamanduá levanta, fica em pé, então o tatu se enrola, a tartaruga entra pra dentro do casco, tudo é técnica de defesa. Uns desenvolvem veneno. E aqui, ó, já a teia dentro do ecossistema aquático. Então a gente tem os decompositores, mas também tem fitoplâncton, que é responsável por fazer fotossíntese na água, que é alimentado pelo zooplâncton, que come o fitoplâncton. O plâncton é aquele serzinho do Bob Esponja. E aí o camarão se alimenta dele, aí o caranguejo se alimenta do outro, e vai todo mundo se alimentando. Então essa é a teia alimentar do ambiente aquático. Agora a gente vai falar do que acontece, os fenômenos que acontecem no nosso corpo e no corpo dos animais de maneira geral, quando algum poluente entra em contato com a gente. Então, por exemplo, a bioacumulação. Vamos pensar na Amazônia, quando estava tendo aqueles casos lá dos Yanomamis de mineração, e eles usavam mercúrio para extrair o ouro e etc. Esse ouro é um metal pesado, ele não se dissolve... Esse ouro, ó, o mercúrio é um metal pesado, altamente tóxico pra gente, que não se mistura... Ele é líquido na temperatura normal, e aí se você botar ele na água, ele não mistura. Porém, com umas reações biológicas, ele passa a ser biodisponível, então a gente pode passar a absorver ele. E aí, naturalmente, aqueles peixes que estão na água também. E a bioacumulação quanto mais tempo esse animal vive num ambiente poluído, mais ele acumula poluição dentro dele. Então, pensando num peixe que entrou em contato com uma água contaminada com mercúrio. No primeiro ano ele vai ter aqui, ó, 3 pontinhos, um exemplo. No 5º ano já tem mais, lá no 10º ano, nem sei se peixe vive isso tudo, tem muito mais.
Mas o fato é, com o passar do tempo, há um acúmulo dessas substâncias no corpo do animal, nos tecidos. E aí, quando a gente pensa na cadeia alimentar, então a gente pensa, ok, com o passar do tempo vai acumulando, mas esses poluentes também passam para outros animais, já que um se alimenta do outro. E aí isso é a biomagnificação. E como isso atrapalha a gente? Uma vez que a água é poluída, os produtores lá são atingidos. Com o passar do tempo, eles acumulam. Aí vem outro consumidor que está acumulando também, mas tem mais aquele do que ele comeu. E aí, conforme vai avançando na cadeia, quanto mais para cá, mais acúmulo a gente vai ter. Então, acaba que nós que fazemos a pesca somos os mais contaminados caso haja algum impacto naquela água. Lembra que na época do garimpo, teve um estudo feito num mercado de Manaus, se eu não me engano, que eles analisaram os peixes e a maioria deles estavam contaminados já, assim, por esse processo. E aí a gente vai entender, através de um vídeo aqui, um pouco melhor na prática, esse fênomeno. Os retroescavadeiras. Tem dias que os helicópteros estão andando aqui por cima, a gente pega e toca no meio do mato, né? A gente trabalha com medo. Por que será, né? Tão coitadinho dele. Então, quando a gente pensa que os povos lá tradicionais, originários, eles bebem água direto do rio e eles se alimentam dos peixes, etc., naturalmente aquela concentração lá a gente viu que a da criança estava 20 vezes mais. E aí, não sei se vocês já ouviram a história do chapeleiro maluco, o que originou o termo chapeleiro maluco, já viram? Então, antigamente, os chapeleiros usavam para manusear o couro o mercúrio para amaciar e poder moldar. Só que conforme eles ficavam manuseando aquilo de maneira não segura, eles começavam a ter problemas neurológicos e aí isso se transformava em tremor, transformava em comportamentos raivosos, entre uma série de outros problemas que o mercúrio causa. E aí era natural que aí surgisse a coisa de os chapeleiros serem malucos, porque eram eles que manuseavam aquele elemento químico altamente contaminante. E aí, não é permitido dentro de terra indígena. Terra indígena é uma área demarcada, protegida por lei, etc. Mas não só existem as terras indígenas que protegem. A gente também tem unidades de conservação. E aí, alguém sabe me dizer quais são as áreas de proteção que a gente tem aqui em Paracambi? Parque do Curió, boa, uma. Tem mais outra. Essa é nova. Talvez vocês não sabem. Tem acompanhado com uma antiga aí. Cadê o antigo? Foi bem no finalzinho também. Mas enfim. Aqui a gente tem as categorias, porque criaram uma lei e falaram, olha, já que a gente não consegue, não tem consciência para preservar, vamos determinar aqui várias formas de proteger uma área. No caso do Curió, é um parque. Quais são as características do parque? Não pode ter propriedade privada ali dentro, então se tinha alguma casa dentro do que eles consideram o perímetro do parque, essa pessoa teve que ser desapropriada, recebeu uma indenização para isso. E é permitido visitação, então você pode fazer turismo lá dentro, diferente de outras categorias que são um pouco mais restritas. Então, cada uma vai ter um tipo de proteção. Estão dizendo que ali onde vai ser a pedra do Gavião vai ser essa daqui, ó. Uma unidade de proteção integral chamada Monumento Natural, que seria o Monumento Natural da Pedra do Gavião. E aí, naturalmente, você tem que delimitar qual é a área de preservação e quais são as regras para quem vive ali dentro. Pode falar. Em algum momento, sim. Se depender de mim, sim. Mas a gente também tem esse daqui, ó. Refúgio da Vida Silvestre. Quando a gente está passando pela RJ, indo para Dutra, lá, quando a gente olha para o lado direito, tem uma cadeia de montanhas, assim. Toda aquela área de floresta, somando São José, Saudoso, um pedacinho, não sei se pega um pedaço do Sabugo lá para dentro, mas é São José e Saudoso com certeza. Eles identificaram o quê? Existe muita vegetação a ser preservada ali, mas que ali também tem população que vive. Então a gente não pode botar uma unidade que proíba morar ali, porque senão teria que tirar muita gente. Então escolheu o Refúgio da Vida Silvestre, foram feitas algumas pesquisas, levantamentos para escolher essa unidade,
E aí criaram. Agora, as pessoas que vivem lá dentro têm que seguir uma série de regras. E aí, como é feito essas regras? A própria população se reúne e define o que eles consideram prioritário para preservação ou não. E pensando em conservação, o que preserva mais? Aonde não tem ser humano ou onde tem ser humano? Não tem? É o que se espera, né? Porém, na prática é um pouco diferente. Tá vendo essa unidade aqui, ó, chamada reserva biológica? Ela é uma das mais restritas. Só é permitido o acesso nela para educação ambiental ou pesquisa científica. Porém, é justamente nessas que não tem visita, não é permitido ter pessoas, onde a gente tem um encontro maior de práticas ilegais. Porque como não tem fluxo de pessoas, uma vez que você se esconde dentro da floresta, se você não for achado, não tem nada acontecendo. Então essa história de que, tipo, retira-se o ser humano para preservar, ela não é 100% real. Até porque o maior impactante era o ser humano. Então a melhor forma de você preservar é educar o ser humano a lidar com a natureza. Porque nenhum outro animal polui para sobreviver como o próprio ser humano. Então nem sempre a proibição vai ser a melhor solução para acabar com algum problema. É natural que a gente pense, nossa, então agora eu proibi, ninguém vai mais consumir ou frequentar ou fazer qualquer coisa que seja que você proíba. Só que isso parte do princípio que todo mundo vai ter uma ética de respeitar a regra. E hoje a gente pode falar de uma série de mecanismos de proibição que teoricamente são proibidos, mas na prática as coisas continuam acontecendo. Então, qual seria uma melhor estratégia? Educar, ter política pública voltada para a redução do que quer que seja. No caso aqui, se for pensar em desmatamento, tecnologia para evitar desmatamento, legalizar, dar incentivo a outras práticas, fiscalizar. Hoje a gente já consegue fiscalizar por satélite, por exemplo. Então aqui no Rio, não sei se vocês já entraram no Curió, já foram no Curió aqui? Por trás da Vila Lobos ali? Tem uma placa assim, você está, sei lá, monitorado, alguma coisa assim. E o nome do satélite é Olho Verde, Olho no Verde, se não me engano. Então ele passa periodicamente e ele faz registros. Quando ele identificar a ausência da vegetação naquele local, ele faz um alerta e aí a autoridade tem que ir lá visualizar aquele local onde ele identificou que não tem área vegetada e que deveria ter. Então é uma forma de usar a tecnologia a favor. Também usa esse satélite para avaliar vazamento subterrâneo de água. Então a tecnologia ela é super a nossa aliada, a gente só tem que usar ela de uma maneira direitinha, né? E aí, pensando, a gente tem o Parque do Curió. Porém, vamos olhar para outros parques, que é a mesma categoria, e identificar o que eles têm, quais são os benefícios dele, que pode ser que não tenha tanto aqui. E um grande exemplo é o Parque Nacional da Tijuca, que bateu o recorde de parque mais frequentado. Então, ele teve em 2023 a visita de 4,4 milhões de pessoas, que é uma cabeçada de gente. E aí tu imagina, 4,4 milhões de pessoas visitando Paracambi. Como é que seria o comércio aqui? Não seria muito mais movimentado? Não teria muito mais venda? Porque, por exemplo, quem vai fazer uma trilha leva alguma coisa para comer. 4,4 milhões de pessoas não são 100% das pessoas que moram ali. Então vem gente de fora. Se vem gente de fora, tem hospedagem, tem alimentação, tem uma série de outras coisas que estão em volta daquela unidade de conservação. E quanto mais atrativo você tem, mais gente frequenta. Então, o turismo, de uma maneira geral, é um grande aliado da preservação. E não só isso, você tem, além da quantidade de pessoas que estão ali, você tem mais olhos visualizando. Então, lembra que a Mariana veio aqui falar e o Daniel falar que é uma só monitorando e se vocês todos estiverem monitorando fica mais fácil? Com a biodiversidade é a mesma coisa. Não tem como a gente pensar que só aquelas pessoas que trabalham lá vão conseguir monitorar tudo. A gente vê vários casos de gente aí na própria COP saindo com bicho dentro da mochila. E isso acontece. E agora, quanto mais gente você tem transitando, pessoas conscientes, claro, mais fácil é de você coibir alguma prática, ou até aquela própria pessoa que se estivesse sozinho fosse fazer merda, quando tem gente olhando, ela pensa, tipo, agora eu não consigo fazer, né? Então você consegue evitar uma série de coisas. A própria educação ambiental, então quando você tem visitação, tem placa, tem orientação,
tem visitas de escolas, então você vai fazendo com que essas pessoas tenham uma vivência. E ainda que você não tenha, de fato, alguém te ensinando, só de você estar ali já tem um aprendizado pela observação. Gera recurso, então tem parque que cobra pernoite, caso você vá fazer um acampamento, alguma coisa assim, e aí gera dinheiro para manutenção. Enfim, projetos de recuperação da fauna, então aquele projeto das ararinhas azuis, aquela do filme Rio, foi um projeto de conservação que conseguiu tentar reintroduzir essa espécie de volta na natureza que já não existia mais. Lá tem também hoje um projeto de, se eu não me engano, de alguma espécie de macaco, não lembro se é o bugio, tem o dos jabutis também. São todas formas de vida que deveriam estar ali, mas, coitados, sofreram e precisa ter essas pesquisas para reintroduzir, para voltar a ter. Aqui tem outro, que é o de Itatiaia, e aí você pode pensar que gera emprego e renda. Naturalmente tem mais gente, vai ter mais demanda. E aí você tem os guias que ganham dinheiro, você tem os ambulantes, você tem artesanato, tudo que consegue promover renda naquele entorno. E aí, por exemplo, um local que é permitido mountain bike, aí tem os comércios de conserto de bicicleta, aluguel de bicicleta, quem faz montanhismo, aluguel de barraca, de corda, guia. Cara, é uma série de oportunidades. E aí a gente vai falar muito de serviço ecossistêmico mais para frente, mas ouçam que o ecossistema ele não só gera benefícios para a gente quando ele deixa o ar mais fresco. Claro que esse é um deles. Mas ele fornece água, fornece alimento para a gente, para os animais, plantas medicinais, remédios, os recursos genéticos. Então, às vezes, uma espécie ela se adapta para resistir a determinada doença e quando ela se reproduz, ela passa essa genética para frente. A gente tem os serviços de regulação do clima. E aí, absorção de carbono, controle de enchente, purificação do ar e da água, polinização das plantas, controle biológico de pragas. Serviços culturais, então, populações são influenciadas pelo meio ambiente, seja com a presença dele ou com a ausência deles. Então, uma população que não é muito alinhada com o meio ambiente, quando vê um sapo, quer matar, quer tacar sal. Já uma população que entende a relevância desses animais, já trata de uma outra maneira. Ou então nas festividades. Então, em Pati, não é o melhor exemplo, mas tem a festa do tomate. Nessas comunidades locais, eles também têm as festas ali das agriculturas. Então, gera festividades. Então, os ciclos da natureza. Tem os ciclos da lua, que influencia também nas festividades. Turismo, bem-estar. Enfim, tudo isso é só a presença da floresta ali que impacta na gente, além do que a gente já viu de bem-estar e etc. Dá para conciliar as atividades de lazer com as de preservação? Será? Dá para eu ter lazer e não agredir o meio ambiente? E aí? Dá? Qual atividade de lazer que a gente pode fazer no meio ambiente? Trilha. Mais o quê? Plantar. Hã? Andar de bicicleta. Vai falando aí. Mais o quê que vocês podem fazer para se divertir? Nadar também, tomar um banhozinho de cachoeira. Mó calorzão, dar uma mergulhada. Galera da cascata aí. Mas o que a gente pode fazer? Caminhadas. E aí, alguém que já viajou para algum lugar de natureza, tipo assim, para visitar, sei lá, uma cachoeira, comer alguma coisa, visitar algum... Foi para onde? Ali é Serra dos Órgãos, Parque Nacional de Serra dos Órgãos. Tu foi lá para fazer o quê? Brabo. Eu acho que foi. Eu fui pra lá 3 semanas atrás. Fiquei 4 dias lá acampado, de graça. Eu tava frio mesmo. Lá é doideira. Então, da mesma maneira que ele foi pra lá pra conhecer a cachoeira, as pessoas se movimentam pra isso. Tem gente que fala, não gosta de mato. Tudo bem, é um direito seu. Mas tem gente que gosta. E às vezes essas pessoas não têm pra onde ir ou precisam ir pra muito longe pra ter sua atividade de lazer. E aí, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de ecoturismo, turismo de natureza.
Então é um rapel, aqui tá misturando banho com rapel, mas pode ser só rapel, só banho. As próprias trilhas, e aí trilha você pode pensar na pessoa que vai lá fazer um conteúdinho pra rede social, ganhar um likezinho. Ou então só quem vai pra poder apreciar mesmo, ficar ali na natureza. Eu sigo um cara que o perfil dele no Instagram, eu acho que é Fugindo de São Paulo. Perdão se eu não lembrar. Mas o conteúdo dele é muito bom, porque ele só faz conteúdo para quem quer ter um contato com o meio ambiente natural. E ele fala vários parques, atrações turísticas, para quem quer fugir dessa coisa da cidade. Então é um nicho ainda em desenvolvimento, tanto para hobbies, porque a gente está aqui na cidade. Qual é o hobby de quem está na cidade? Fala aí. Compras, mais o quê? Hobby, coisas legais de se fazer numa cidade, assim. Que não envolvam natureza. Você fala aqueles de brinquedos de bate-bate, roda gigante, né? Mais o quê? Museu. Tem museu aqui em Paracambi? Ciclismo, conta. A gente tá falando um monte de coisa que eu nem sei se tem aqui. Então é pra ser aqui. Não, tô falando atividade na cidade. A reflexão que eu não sei se tem aqui foi minha. Então não tem shopping. Não tem shopping. Outra coisa, cinema. Não tem cinema. Eu O que vocês fazem aqui em Paracambi? tipo assim, andar de patins. Um outro questionamento. Tem a dança aqui. Dança? Mas tipo, eu não posso ir no final de semana lá e dançar. Envolve... O pátio soltar pipa. A gente tá falando de atividade. faz parte do programa. Por isso que todo mundo tem festa aqui, né? Exatamente. Por isso que eu passei pra promover esse evento aí agora. A gente tem que fazer. É samba, é Mas aqui não tem cachoeira, aqui não tem culinária tradicional, aqui não tem... Coitada da cascata. Mas tudo isso que a gente está falando de turismo na natureza, montanhismo, poderia ter aqui. E seria uma atividades a mais para a galera que está aqui se divertir. Então, quando a gente não olha para esses casos, a gente está deixando de ter experiências também. E aí, vamos ver aqui um exemplo? Aqui eles andam de carroça também. Tem o quê? Cavalgada, né? Que tem aqui. E aí, a gente vai ouvir um pouco sobre... Quem mora em Nova Iguaçu tem um parque que se chama... Da mesma maneira que tem o Parque do Curió, lá é o Parque Natural de Nova Iguaçu. A galera, infelizmente, não foi tão criativa assim. Mas lá tem mais opções para quem quer ter um contato com a natureza. E aí eu vou trazer um exemplo de um caso que está bem pertinho da gente, para a gente ver o que poderia ter aqui que tem lá e vice-versa. É bem rapidinho. Vocês pediram, a gente atendeu. Tem dica de passeio na Baixada Fluminense. O Rodrigo encarou uma trilha. O problema foi para descer. Enfim, eu acredito que tenha sido uma experiência memorável para ele e divertida para quem estava vendo. Hã? Não, pô, rapel. E divertido pra quem tava vendo o sufoco dele, né? E, pô, imagina poder fazer um rapelzinho aqui na Pedra da Bruxa, no Parque do Curió. Só que a gente viu agora questões relacionadas a turismo que são corriqueiras, digamos assim. Apesar da gente de ser turismo e ter relação com o meio ambiente, elas não perpetuam a cultura de um povo ou o que representa. Então, por exemplo, se eu vier aqui em Paracambi fazer uma trilha do Parque do Curió, eu não vou absorver como é o cotidiano aqui, quais são os problemas, a culinária e todas essas coisas. E aí existe um ramo do turismo que é chamado turismo de base comunitária, que ele une tudo isso. É um turismo mais aprofundado e eu vou mostrar o vídeo desse senhor aqui e ele vai falar tanto a importância do turismo para a comunidade dele, quanto os benefícios para quem vai visitar. Eu tinha um rádio, né?
Meu rádio foi meu professor, que me deu a oportunidade de estudar, mas meu rádio foi meu professor. Eu ouvia falar muito sobre turismo no rádio, né? Turismo. O outro ali ajudando, sempre o próximo. Então, de base comunitária é justamente isso. Um tá ali ajudando o outro, o guia chega lá com as pessoas que querem viver aquela experiência e aí todo mundo sai ganhando. Ainda que o agricultor não ganhe, com o comércio, né, da culinária sendo desenvolvido, eles vão adquirir produtos locais e aí naturalmente todo mundo se desenvolve. Eu vejo que melhorou muito, muito mesmo a nossa qualidade de vida e turismo, principalmente das mães solteiras, dos jovens. Então melhorou muito, muito. E o turismo até hoje aqui para essa comunidade, pelo menos, só trouxe benefício para a gente. Agora imagina, é um quilombo, né? Naturalmente quilombos são os remanescentes da época da escravidão, que viviam ali quase de uma maneira de subsistência. E hoje, aquele senhor que viu lá o sofrimento todo consegue ver gente vindo para conhecer a cultura e não só isso, trazendo melhoria, porque às vezes é aquela moça que é dona de um empreendimento de hospedagem que desenvolve a família através daquilo e vai evoluir nas estruturas. Aí é a pessoa que passa a culinária, né? Começa a desenvolver, começa a vir mais gente. Então é uma forma de você expandir, propagar a cultura, preservar aquilo que está ali e reinvestir esse valor na própria comunidade. Então, isso a gente está falando só do quilombo, mas isso pode se estender para diversos outros. A gente vai ver só mais um aqui, que esse aqui é no Rio de Janeiro. Comunitária para a gente é uma ferramenta de luta e de resistência para que a gente possa permanecer no território. Porque é dessa forma que nós queremos trabalhar. E aí, tem várias coisas que são relacionadas à cultura tradicional e que a gente não sabe. Então, por exemplo, todo mundo aqui já comeu fandangos, né? Fandango é uma dança caiçara. Tá vendo? Outro exemplo, quando a gente pensa nas palavras sunga, tanga, babá, são todas palavras de origem africana também, que fazem parte da cultura. Tem outros nomes, por exemplo, Iguaçu, de Nova Iguaçu, Foz do Iguaçu, piranha é uma palavra indígena, e aí a gente fala muito, o peixe piranha, mas qual é a composição? Na língua indígena, o pira é peixe e o anhã seria demônio, então seria piranha, aí para ser peixe demônio. Só que a gente ficou reproduzindo piranha e não sabe nem da composição. Iguaçu também tem relação à água grande, porque tinha um rio navegável em Nova Iguaçu, né? Paracambi também tem. Eu não lembro exatamente o que é, mas eu acho que tem alguma coisa com relação a macaco. Era macaco pequeno, tipo. Macaco pequeno. É, né? Depois foi Tairetá. Tairetá era antes de ser Paracambi. Era uma família. É um hotel que tem ali. Não. Tem uma loja também, Tairetá. Era uma família que tem tipo Pedro Tairetá. Era uma galera que veio levar pra uma cidade. Então, muitas das vezes a gente sofre esse tipo de influência. A própria culinária, quando a gente vai pensar na feijoada, tem uma origem africana. Então, tem tudo que a gente consome, não tudo, mas quase tudo que a gente consome que não é mídia americana tem um fundamento indígena, sabe? Ou que não seja indígena, mas que seja tradicional, seja dos quilombos, seja dos caiçaras. E aí todo mundo sabe o que são caiçaras, não? Caiçaras? Não. Caiçara é um povo tradicional que vive no Sudeste e Sul, e eles são bem da margem, né, da zona costeira, principalmente Ubatuba, Angra, Paraty, como mostrou ali.
E eles são característicos de... É como se fosse uma mescla, bem resumidamente, tá? Entre cultura indígena com um pouquinho de africana e portuguesa. E eles criaram os costumes deles, então eles viviam de pesca de subsistência, cultura. Tem muitas outras coisas, como eu falei, a mandioca, né? Que era a farinha que a gente usava aqui, a raiz que a gente usava. Então, muitas culinárias são relacionadas à mandioca porque os indígenas se alimentavam basicamente de mandioca. Mas é isso, gente. Finalizamos por hoje.